Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje, vamos explorar conceitos cruciais para entender a organização do poder e do espaço, fronteira, território e Estado. Esses são conceitos fundamentais para que possamos entender a realidade que nos cerca. Vamos começar pela fronteira. Partindo da história dos Estados Unidos, é possível notar que a sua marcha para o oeste foi uma grande expansão da fronteira agrícola. A história norte-americana se definiu por um contínuo ponto de partida novo nessa fronteira que se movia. Ela não era uma linha rígida como eram as fronteiras europeias, mas o encontro entre a barbárie e a civilização. É interessante notar as diferenças entre as fronteiras do comerciante de peles, do criador de gado, do mineiro e do agricultor, percebendo que o avanço não era igual para todos. Exato. A fronteira americana era diferente da europeia, que seria uma linha limite fortificada em áreas densamente povoadas. A americana estava nos limites dos territórios abertos à expansão e conquista. Isso era a linha de americanização mais rápida e precisa, moldando o caráter americano através do contato com a sociedade primitiva e a expansão para o oeste. Essa ideia de fronteira, no entanto, foi reavaliada ao longo do tempo. O conceito de limite se consolidou com os estados nacionais, definindo o contorno dos territórios soberanos, e muitas vezes associando a fronteira ao selvagem ou inimigo, como um projeto de poder. E essa discussão nos leva à distinção fundamental entre espaço e território. Eles não são sinônimos. Correto. O espaço antecede o território. O território é gerado a partir do espaço pela ação de um ator que se apropria dele, física ou abstratamente, como pela representação. O ator territorializa o espaço ao projetar trabalho, ou seja, energia e informação para adaptá-lo às necessidades de uma comunidade. Um autor muito importante para esse tema, Rafestan, usa uma metáfora forte. O território é a prisão que os homens constroem para si. E falar de território está diretamente ligado à ideia de limite. Mesmo que não esteja traçado explicitamente, o limite expressa a relação de um grupo com uma porção do espaço. A representação de um espaço já é uma forma de apropriação e controle, e a fronteira nessa ótica pode ter uma dimensão territorial limitante, jurídica, e uma dimensão espacial desterritorializada, com práticas de coexistência. O conceito de fronteira manejada aborda esse espaço de estratégia onde ocorrem relações transfronteiriças, que atravessam o limite, mas ainda assim o levam em conta. Isso nos leva a outro ponto extremamente importante para esse debate. A formação do Estado moderno é inseparável da definição e controle de um território. Max Weber define o Estado como uma comunidade humana que, dentro de um determinado território, reivindica para si, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física. Para ele, o Estado é a única fonte do direito de usar a violência. E essa associação política é espacialmente definida e delimitada. A territorialidade é essencial para determinar quem está dentro e quem está fora. A gênese do Estado moderno envolve um longo processo de monopolização da coerção e a concentração da arrecadação do imposto. É uma dinâmica intrincada. Os recursos fiscais permitem manter a força militar, que, por sua vez, garante o monopólio do imposto. A construção do Estado também tem uma dimensão extrativa, envolvendo a transferência de poder e recursos do privado para o público. As missões espanholas são um exemplo interessante de como o Estado atuava na fronteira. Eram concebidas como instituições de fronteira, muitas vezes temporárias, com o objetivo religioso de introduzir a fé. Mas o financiamento pela Real Fazenda dependia de vincular os fins políticos aos religiosos. Eram, na prática, instituições de fronteira. Suas construções funcionavam como fortalezas, e os missionários como soldados. Ajudavam a manter a ordem, agindo como agentes da coroa na fronteira. No Brasil da contemporaneidade, é possível notar a relação do Estado, seu monopólio da violência e o vínculo com o poder privado. Se analisarmos os conflitos no campo brasileiro, desde a redemocratização, ou seja, excluindo a ditadura militar de 1964 da análise, percebemos que o Estado esteve presente e coligado com latifundiários na repressão e assassinato de camponeses país afora. Analisando os dados fornecidos pela Comissão Pastoral da Terra sobre as regiões Nordeste e Sudeste, é possível perceber que tentativas de assassinato, mortes em decorrência de conflitos agrários e assassinato são as categorias que mais aparecem de 1988 até hoje.
O massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, é um exemplo da atuação coligada entre Estado e grandes latifundiários em defesa da propriedade privada. Esse foi um episódio trágico em que 19 agricultores sem terra foram mortos por policiais militares durante um protesto pacífico em Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. Os agricultores estavam bloqueando a rodovia para reivindicar terras e direitos, e a polícia militar os abriu fogo, resultando em mortes e ferimentos. É importante ressaltar que as armas usadas pelos policiais estavam com numeração raspada. Em resumo, vimos como a fronteira, o território e o Estado são conceitos fundamentalmente interligados e em constante evolução. O Estado se define por seu controle sobre a força em um território delimitado, um processo que muitas vezes se consolida nos espaços de fronteira, onde ocorrem encontros e confrontos de diferentes atores. A forma como percebemos, ocupamos e representamos esses espaços e seus limites, e como o Estado estabelece sua presença neles, são aspectos centrais que moldam a história e a identidade das sociedades. Explorar essas ideias nos ajuda a entender a complexidade da organização humana no espaço e no tempo.